Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria convidá-los hoje à noite para abrirem comigo suas Bíblias lá no segundo livro dos Reis de Israel. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 5. Aqui em minha Bíblia, a página é a página 398. 398. Se você tem uma dessas Bíblias aqui da comunidade, então deve ser na página 398. Eu quero trazer-lhes uma mensagem sem muitas pretensões, a não ser ler e compartilhar impressões acerca do trabalhar de Deus na vida de um homem que foi tido por importante, que foi tido por expressivo em seu tempo, em sua geração, em seu povo, chamado Naamã, esse general da Síria, cuja história me parece resumida no versículo 1 do capítulo 5 do segundo livro dos Reis de Israel. Vocês querem ler comigo? Vamos ler todos a uma só voz o versículo 1 do capítulo 5. Estamos juntos? Prontos? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Eu acho que essa última expressão, essas duas palavras do final do versículo 1, desconstrói tudo o que o texto havia dito acerca de Naamã. Essas duas palavras, porém leproso, é como se tudo quanto tivesse sido dito até aquele momento, as grandes honrarias, as grandes falas de destaque e de importância acerca de Naamã, se convertessem em nada quando nos é informado que ele era leproso. Há três verdades acerca do ser leproso naquele contexto da antiguidade. Primeiro, todos vocês sabem que a lepra é uma enfermidade, é uma doença infecto-contagiosa. Portanto, os indivíduos que eram acometidos por essa doença, eles eram afastados do convívio social. Eles eram ilhados numa colônia de leprosos, num leprosário. E se Naamã não havia passado por isso, era simplesmente pelo fato de ele ser um gênio militar. Ele era um homem tão extraordinário no campo de batalha, com uma visão de guerra tão maravilhosa, com uma capacidade de eficiência nos combates tão assustadora, que era preferível ao rei da Síria mantê-lo no campo, apesar de todos os cuidados e de todas as dificuldades que isso representava. Provavelmente, a casa com que ele habitava, a tenda em que ele vivia, era separada de todos os demais, ninguém tocava nele e tudo quanto ele tocava tinha que ser lavado ou destruído de um modo muito separado e muito especial. Contudo, ele era extremamente admirado em seu tempo pelo seu povo. Eu vou ver com vocês como é que funciona. Eu vou reler o versículo 1. E vocês, toda vez que eu parar, vocês vão repetir esta expressão, porém leproso. Vamos estar combinado assim? Eu vou dizer algumas coisas que o texto diz, aí vocês, quando eu parar, vocês repetem, porém leproso.
Vejam como fica difícil o texto a partir dessa perspectiva. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra. Que coisa terrível, não é? Todas essas informações, todo esse prestígio, todo esse poder, porém leproso. A segunda coisa sobre a lepra que eu gostaria de lhes dizer é que a lepra é uma enfermidade que funciona na prática como se a morte mandasse seus batedores, como se a morte mandasse na frente dela uma comissão que a antecipasse e a anunciasse. Porque naquele contexto a lepra era incurável. E a lepra consistia num processo de apodrecimento da carne, de apodrecimento dos membros. E esse apodrecimento e a putrefação do corpo, da carne e dos membros, era como se aquilo que acontece com todos depois da morte se antecipasse à morte e chegasse antes dela. Daí que Naamã deveria entrar na Síria, desfilar com suas tropas, anunciando suas grandes conquistas, suas grandes vitórias, montado em um corcel negro poderoso, com uma armadura reluzente que encandeava a todos que o viam desfilando pelas ruas, boquiabertos com tal poder, com tal força, com tal pompa, com tamanha estratégia e engenho de guerra, mas de dentro da armadura, de um modo inescapável às narinas de Naamã, vinha o cheiro de sua própria morte, o cheiro de sua enfermidade, o cheiro de sua doença. E conquanto os indivíduos que estivessem à beira da estrada se impressionassem com ele e com a pompa com que ele adentrava vitorioso as cidades, ele mesmo, continuamente, sabia que apesar de tudo isso, era leproso. Isso deve ter um processo emocional, algo que eu vejo não apenas em Naamã, eu vejo em muitos de nós, eu vejo em mim mesmo. De tal maneira que aquelas pessoas que nos olham de longe podem se impressionar conosco, podem ficar encantados com aquilo que aparentamos ser, mas nós que moramos dentro de nós, conhecemos e sabemos de nossas enfermidades e discernimos o cheiro do que somos, o cheiro do que somos. O texto nos diz que Deus dera vitória ao rei da Síria por mão de Naamã. Ou seja, ele mesmo que não adorasse a Deus, que não conhecesse a Deus, ele era instrumento de Deus para mover as peças do tabuleiro da geopolítica daquela região. Deus tinha planos e estratégias, e dentro dos planos e estratégias de Deus, importou a Deus que houvesse uma hegemonia da Síria e que a Síria fizesse um acordo de paz com Israel e que assim a Síria protegesse, a partir deste acordo, a nação de Israel. Por isso, Deus dera vitória a Naamã e ao rei da Síria. Mas esse fato de ele ser um ungido, um abençoado, um escolhido de Deus para essa obra de vitória e de poder, não desfez o fato de que ele carregava consigo essa enfermidade. E ele sabia dela, os seus amigos mais próximos conheciam, em sua casa todos sabiam de que Naamã era um homem poderoso, porém leproso. Terceira verdade acerca desta enfermidade, da lepra,
que acometia Naamã é que ela tem um caráter progressivo e continuamente debilitante. E eu fico imaginando a angústia de tanto trabalho e tantas ações urgentes para serem feitas e essa impossibilidade. Eu penso que, para muitos de nós, Deus permite que um espinho na carne esteja conosco e em nossas vidas, como aconteceu com São Paulo, para que nós não nos ensoberbeçamos com o tamanho das revelações e da graça que Ele tem nos dado, para que a nossa verdade possa estar patente, pelo menos para nós mesmos. Esse processo de confrontação com a verdade é a essência do texto de hoje, da mensagem de hoje, eu e você diante da verdade de quem somos. Vamos ler o texto agora? Queria que vocês me acompanhassem, a partir do versículo 2, eu lerei e vocês acompanham mesmo que em silêncio. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Samaria era a capital de Israel naquele período, o reino do norte. E ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Era um presente que o rei da Síria estava mandando para o rei de Israel, para que o rei de Israel envidasse todos os esforços para ajudar Naamã. Não era um presente de pouca monta. O texto nos diz que ele enviou com Naamã 10 talentos de prata, ou seja, 428 quilos de prata. Mandou com Naamã também 6.000 ciclos de ouro, 85 quilos de ouro, e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Quando o rei de Israel recebeu a carta e os presentes e discerniu qual o propósito da visita de Naamã, tendo Naamã chegado à capital, a Samaria, cercado de seus amigos, todos eles comandantes, generais de batalha, e o rei viu e disse: isso aqui não posso fazer. Porque disse a carta: tão logo chegue a você esta carta, saberás que eu te enviei Naamã para que o cures da lepra. E o rei disse: mas quem sou eu? Coisa boa é quando a gente sabe o que pode e o que não pode fazer. Coisa boa é quando a gente sabe quais são os nossos limites, Hélia. Identificando os nossos limites, a gente se coloca impotente diante de Deus com aquilo que a gente não pode fazer. E se dispõe a fazer aquilo que a gente pode fazer. Neste ponto eu elogio a atitude do rei de Israel, porque quando recebeu Naamã e recebeu a carta, deu-se conta de pronto que curar era algo que, com todo o poder e com toda a autoridade que ele tinha em Israel, ele não podia fazer. E ele tem esse gesto que é típico da cultura, João, do povo de Israel, que é rasgar as vestes, que é dilacerar as vestes, como quem diz: o meu coração se rasgou. É agarrar a veste, a túnica, a partir do peito e rompê-la, como se externalizasse aquilo que internamente estava acontecendo. Porque Hélio, o que ele percebeu ou imaginou, que aquela carta era um pretexto para que o rei da Síria rompesse com Israel e agora, desfeito o tratado de paz que preservava Israel livre da
da vinda avassaladora do exército sírio, assim ele viesse, tomasse a cidade, tomasse toda a nação. Quando Eliseu soube disso, que o rei de Israel havia rasgado as vestes, então ele manda um recado. Vamos ver o que é que acontece? Ele manda um recado ao rei de Israel. Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Heleno, esse texto já nos trouxe muitos títulos importantes. Títulos referentes a Eliseu, títulos referentes a Naamã, títulos referentes ao rei da Síria, títulos referentes ao rei de Israel. Homens importantes se manifestaram até agora, todos eles paralisados diante de um mesmo problema. Naamã, que é comandante, que é herói de guerra, que é general de exércitos, nada pode fazer diante da sua lepra. O rei da nação mais poderosa do mundo, naquele tempo, nada podia fazer em face da lepra de seu comandante, de seu campeão. Mesmo o rei de Israel, que era influente e poderoso, se deu conta que nada podia fazer. Aí aparece esse homem, sem títulos, sem galas, sem palácios, sem passos, sem roupas talares, que tem um só título, e Francisco, quem dera, esse fosse o título de todos nós. Sobre Eliseu, diz-nos o texto que é homem de Deus. E para que mais, Renato? Sobre Eliseu, diz-nos o texto que é homem de Deus. O homem de Deus pode o que o herói não pode. O que o comandante, o general, o rei, os embaixadores e os ministros, não, eles não podem. Mas esse cara, que se chama Eliseu, a quem o texto designa, revela, apresenta assim. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Rubens, eu fico imaginando a cena, porque Eliseu era discípulo de Elias. Elias dormia no relento, Eliseu dormia numa cabana, numa barraca, que cabia nada, ninguém. A casa dele era uma tenda, seguindo os passos do seu mestre Elias, que nem tenda vivia dormindo debaixo das cavernas, debaixo das árvores, com um espírito de nada ter. E aí chega aquele grupo, é uma chegada para abafar, porque chega Naamã, diz o texto, com seus cavalos e seus carros. São carros de batalha, meu amigo. São carros poderosos. Para ali, onde é a casa do homem de Deus? Ele estava pensando, porque lá na Síria os homens de Deus têm umas casas bonitas, viu? Os homens dos deuses lá da Síria não é brincadeira não, é das casas imponentes. Aí um dia a casa do homem diz: é Eliseu, é por ali e tal. Ele chegou na frente e não sabia onde era. É aqui mesmo. Aí tem uma coisa, Solange, que acontece que é desmoralizante. Desmoralizante. Quando ele para na porta da casa de Eliseu, e aí as trombetas tocaram anunciando a presença de Naamã, de toda a sua corte, a sua casa de guerra. Então veio, versículo 9, pôs Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu
lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O que é que tem de desmoralizante aqui? Não foi nem lá. Morava ele e o moço, porque os profetas andavam com um rapaz para ajudar. Aí ele pega o moço, o próprio Eliseu tinha sido o moço de Elias, é o discípulo de Elias. E aí ele manda o moço, Geazi, dizer: olha, vai lá, tem um homem aí na porta, que veio aqui porque está leproso. Dá um recado a ele. E o meu recado é que ele entre no Rio Jordão, se banhe e mergulhe 7 vezes no rio, e então ficará curado. O que é que vocês acham que... Naamã ficou irado. Naamã ficou indignado com essa mensagem que ele recebeu. Não gostou, não. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. O que é que você percebeu aí, Patrícia? Sacou? Naamã tinha tudo planejado. Ele tinha antevisto toda a liturgia, todo o procedimento. Ele tinha um passo a passo. Era assim que tinha que ser. Não é por isso que a gente sofre, gente? Porque a gente pré-estabelece como Deus deve agir. E só encontra a mão e o movimento de Deus se tudo acontecer na nossa vida do jeito que a gente previu que deveria ser. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês, Margarete. Na minha vida, tudo deu sempre certo, mesmo quando isso não foi do jeito que eu previa, que eu imaginava. Deu certo, mesmo quando deu errado. Porque os planos de Deus são os melhores do que os meus, Ricardo. Então eu faço os planos, aí eu faço os planos. E aí, do jeito que eu penso é que... Mas aí Deus tem outros planos. Mas os deles são melhores do que o meu. Você sabe, Djalma, ele tinha qual era o plano dele? Ele ia chegar na porta da casa de Eliseu. Não foi assim que ele disse? Eliseu sairia. Aí Eliseu sairia, primeiro quando visse aquela armadura, aquele homem poderoso, Eliseu já ia fazer uma vênia, uma reverência e tal. Permita-me aproximar de Vossa Excelência. E Naamã, pode vir. E aí Eliseu, então, colocaria a sua mão sobre o lugar onde a lepra estava. Isso por fora da armadura, né? Não é por fora. Aqui, assim, a lepra está lá. Por onde é? Se é aqui, aí por fora da armadura, ia dizer umas palavras mágicas, abracadabra, e então a lepra ficaria curada. Ele já tinha tudo planejado. E qual foi, na verdade, o que aconteceu, Lourdes? Eliseu não saiu de casa. Eliseu mandou um recado. E nesse recado havia um comando que Naamã não podia obedecer. Naamã não podia obedecer àquela ordem palha, porque a ordem dizia: fique nu, fique nu. A reação de Naamã não é para tomar banho no Rio Jordão. Ele diz que não vai porque não quer tomar banho no Rio Jordão. Ele diz que não vai porque acha que os rios da terra dele são melhores do que o Rio Jordão. O problema de Naamã, a desculpa é essa, mas a verdade é outra. A verdade é que para cumprir a ordem que Eliseu dera a ele, antes de entrar no rio, ele tinha que ficar nu. E ficar nu ele não queria. Ficar nu ele não queria. Ficar nu implicava ver, assumir, reconhecer, expor sua doença. Isso ninguém quer.
Se a ordem fosse para tomar banho lá na terra dele, ele ia tomar banho no quintal da casa dele e ali poderia fazer em segredo o que Eliseu mandou fazer em público. Você vai, mergulha, diz, não vou, isso eu não faço. De jeito nenhum. O cara não sai, não vem falar comigo, me dá uma ordem e agora espera que eu me exponha em obediência a ele, àquilo que ele disse. E o texto deu o assunto por resolvido numa expressão que diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi. Ele se foi. Ele foi embora, indignado, chateado, revoltado. Ele quase foi embora de verdade, mas ele foi interrompido. E se ele se fosse, o que teria acontecido? Ele nunca teria sido curado, ele teria morrido de lepra, talvez semanas, meses, um ano depois. E muita gente continua doente, porque não se dispõe a assumir a sua doença, a enfermidade. Não assume se despir, prefere maquiar a lepra, como se isso fosse resolver o problema da gente. Você sabe qual é o mandamento mais difícil de todos os mandamentos da Bíblia, Tiane? Você acha que o mandamento mais difícil da Bíblia é não mentirás, não darás falso testemunho, não furtarás, não adulterarás? Que nada, isso é tudo moleza. Isso é moleza. Você sabe qual é o mandamento mais difícil da Bíblia? Confessai os vossos pecados uns aos outros. Esse é o mandamento mais difícil da Bíblia. O mandamento mais difícil da Bíblia é confessai os vossos pecados uns aos outros. Foi isso que Tiago determinou em sua epístola. E por que a gente não confessa a ninguém, só a Deus? Antigamente, a prática católica era confessar ao padre. Hoje, cada vez mais rara é a frequência no confessionário. Eu, para falar a verdade, vou às igrejas católicas e nem vejo mais o confessionário no vão do templo, a não ser na Europa, naquelas igrejas mais tradicionais e antigas. Por quê? Porque as pessoas preferem que todos vejam a armadura reluzente. Ah, como é bonita. Vamos polir a armadura para ficar ainda mais bonita. Mas assumir sua lepra, ninguém quer. E porque a gente não assume a nossa enfermidade, a oculta, a mascara, a encobre, a gente vai seguindo doente, vai seguindo doente, vai seguindo doente. Eu fiquei chocado aqui, na sexta-feira, na vigília, quando conversando assim com os irmãos, João nos contou acerca de uma pessoa que havia tentado suicídio. E eu fiquei impressionado porque naquele mesmo dia uma outra pessoa me disse que havia colocado para fora de sua casa veneno, porque achava e temia que pudessem ela mesma usar aquele veneno contra si. E ela disse, olha, pastor, eu não queria que aquilo ficasse aqui em casa não, eu joguei fora, porque eu só pensava naquele troço. A solução é aquele troço. E ela disse, eu vou jogar fora isso, porque eu só penso nisso. Se eu deixar aqui, eu vou acabar usando. Sabe por que as pessoas se suicidam muitas vezes? Porque o cheiro de suas vidas se torna insuportável para elas mesmas. E a dor e o constrangimento de serem quem são, e manterem escondido aquilo que são, e o temor de que se revele publicamente aquilo que são, faz com que elas prefiram se suicidar do que despir a armadura reluzente e deixar a lepra aparecer para todo mundo. Mas esses amigos de Naamã, que foram com ele numa corte da alta cúpula da Síria, era gente inteligente também. E dissuadiram Naamã de sua resolução.
E no versículo 12 diz assim, Naamã ainda com a palavra: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Versículo 13, a rapaziada da sabedoria que chega. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, vejam que expressão bonita para amigos se referirem a outros amigos, Francisco. Você sabe como é que ele diz assim? Meu pai. Veja a autoridade que esse homem tem sobre seus amigos, sobre aqueles que estavam debaixo de sua autoridade. Eles chegam para Naamã e dizem, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Aí Naamã teve um minuto de bom senso. Isso é verdade. Se fosse para plantar bananeira, eu plantava. Se fosse para subir uma montanha, eu subia. É só para tomar banho nesse rio aqui de águas turvas, eu tomo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Eu estava contando essa história ontem para um amigo meu, dizendo para ele como Deus trabalha na vida das pessoas. E aí ele disse uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque depois de ficar curado e a sua pele ficar como de uma criança, segundo o texto, Naamã voltou até a casa de Eliseu para agradecer a Eliseu. Aí aquele meu colega ontem me disse, Martorelli, ele voltou sem camisa. Ele voltou no cavalo sem camisa. Agora ele já não tinha mais vergonha de ficar, não precisava da armadura. Pelo contrário, agora ele se alegrava e se orgulhava de ser quem ele era, um ser curado. E eu digo, não tinha pensado nisso. Ele voltou, agora voltou para a casa de Eliseu, mas não tirou a armadura, não botou mais. Ele voltou sem camisa, nu da cintura para cima. Ah, meus irmãos, queria dizer 2 coisas para a gente orar, antes de terminar essa minha palavra. Karina, tem um personagem nesse texto que passa desapercebido. Eu não sei o nome da moça, mas tem uma moça que é muito importante nesse texto. Naamã invadiu Israel, tomou Samaria, fez um acordo de paz e voltou para sua casa. Mas ele levou alguns cativos. Entre os cativos que ele levou para sua terra, havia uma moça que passou a servir na casa dele como escrava. E sabendo, por trabalhar na casa de Naamã, da enfermidade de Naamã, porque os panos de Naamã precisavam ser lavados separados do pano de todo mundo da casa, ela então diz à sua senhora, a esposa de Naamã, quisera o meu senhor tivesse em Samaria, porque lá em Samaria há profeta, que oraria por ele e ele ficaria curado. Essa moça para mim é especial, Sol. É alguém que conhece o poder de Deus e compartilha esse poder com as pessoas com quem convive. Percebe? Eu não sei o nome dela, sei que ela é jovem, sei que era escrava, sei que era sem títulos, força e prestígio, mas ela conhece o poder de Deus e abre a boca, Flavinha. Tem uma pessoa do trabalho com um problema sério e então ela diz, o teu problema tem jeito através da oração. Quem dera você não estivesse nesse povo, nessa terra idólatra, quem dera você estivesse em Israel, porque lá tem homens de Deus que orariam por você e você ficaria curado. Puxa vida, como faz falta isso. Como faz falta gente com coragem de oferecer e tenha fé para oferecer as soluções que conhecem, as soluções que experimentaram às pessoas da sua convivência. Essa moça é extraordinária.
ela tem a coragem de dizer a sua senhora, e ela acredita tanto naquilo que ela diz, que a senhora, ao ouvir aquelas palavras dela, acredita, diz ao marido, o marido acredita, o marido diz ao rei, o rei acredita, o rei manda a carta, o rei de Israel não acredita, mas então Eliseu, sabendo que ele havia rasgado as vestes, essa fé que vai passando de gente, essa confiança, essa certeza, essa intrepidez, que vai passando de um por um, mas começou na moça, começou na menina. E eu vejo isso, sabe aonde? Muito mais no meio evangélico, ou muito mais do que na comunidade cristã. Eu vejo isso nos terreiros de macumba, de umbanda. Eu vejo as pessoas abordando as outras e dizendo: se você for lá no meu terreiro, tem jeito, a gente faz um trabalho bom, forte, desfaz esse problema todo teu. E as pessoas vão. Quantas pessoas já não me contaram, já não me disseram que visitaram terreiros porque colegas delas as abordaram e disseram: vai lá que vai ter jeito. As pessoas têm intrepidez para abordar as outras e oferecer uma esperança, uma solução, e muitas em desespero vão. E vocês conhecem, e tome oferta, e tome mais prisão, e tome enredo, e tome situações de engodo e de engano, e escravidão e prisão. A gente crê no poder de Deus, no Deus de Eliseu. E aqui nós não queremos ser reverendos, pastores, mestres, santos, puros. Queremos ser esse títulozinho que tinha Eliseu, como era mesmo? Homem de Deus. Mulher de Deus. Tem uma expressão aqui, talvez seja a mais bonita que eu conheço, e talvez ela reflita essa força que a graça de Deus pode fazer na vida daqueles que confiam no Senhor. Eu queria muito, peço ao Senhor, que haja com misericórdia na minha vida, para que a misericórdia do Senhor, renovada sobre nós. Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, versículo 17. Rubens, essas foram palavras ditas acerca de Elias, mestre de Eliseu. 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, você voltou algumas páginas aí, né? Você estava no segundo livro dos Reis, página 384, porque eu vou ler o versículo 24. 1 Reis, capítulo 17. Rubens, meu irmão, se você servir ao Senhor por toda a sua vida, e um dia a graça de Deus lhe visitar, com poder e grande glória, talvez você escute palavras tão bonitas como esta mulher disse a Elias. Querem ler comigo o versículo 24? 1 Reis, capítulo 17, versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Pronto. Hein? Acabou, rapaz. Que título um homem pode dar a outro mais poderoso do que esse? Nisto agora reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso aí é título, meu amigo. Isso aqui é honra, meu amigo. Ser rei não significa nada, ser comandante não significa nada, ser poderoso não significa nada. O que significa tudo é ser homem de Deus e a palavra do Senhor na boca da gente ser verdade.
Ah, ser mulher de Deus. Pensou alguém chegar para você e dizer: nisto reconheço que tu és uma mulher de Deus, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Porque existe a palavra do Senhor na boca de muita gente, mas nem sempre é verdade. Não é que a palavra de Deus não seja verdade, é que a boca que diz, não a diz como se verdade efetivamente fosse para ela. Queria terminar, e aí eu volto para 2 Reis 5, e talvez a grande e bela descrição da conversão de Naamã seja um bom termo para concluirmos a mensagem desta noite. O texto nos diz que ele foi, que ele ficou curado, que ele ficou são. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Era o mesmo, Ricardo? Era o mesmo que havia saído daquela casa irado? Era o mesmo que havia se indignado contra aquele que nele recebera? Não, era outro cara. Quem voltou foi ele, mas quem chegou lá não era o mesmo. Não, voltou. E a comitiva? A comitiva estava ali, impressionada, eu suponho. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eu acho tão bonito que esse homem é homem de Deus. E muito embora Naamã tivesse tantos recursos, tanto poder, ele não precisava de nada, não queria nada. Tudo que ele precisava, tudo que ele necessitava, era de ser homem de Deus e de viver na presença do Senhor. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, na presença de quem eu estou, que eu nada receberei das tuas mãos. Esses profetas estão fazendo muita falta, hein, Renato? Esses caras que deixam passar batido, não é? Agora, Geazi, o servo dele, não deixou passar batido, não. Correu atrás depois. Correu atrás depois, para ver se recuperava o prejuízo da má administração de Eliseu. Correu atrás de Geazi, o moço do recado. A gente precisa dessa descoberta que Naamã fez, que no mundo inteiro não há outro Deus senão o Senhor. E a gente buscar esse Deus, viver na presença desse Deus, estar com esse Deus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. E aí fecho a mensagem de hoje dizendo 2 coisas. A primeira delas é: o mesmo Deus que tem te dado bênção e vitória é o Deus que permitiu que esse cheirinho que saia de dentro da tua armadura para tu te lembrares que tu és pecador e miserável. Para tu não te enalteceres, não te ensoberbeceres, não te envaideceres com as vitórias, as bênçãos e as conquistas que Ele te dá. Aí você, quando baixa a cabeça, quando está sozinho, quando vai dormir, pensa quem você é, as contradições e os conflitos do teu ser, então o cheiro da tua carne podre chega às tuas narinas para te dar consciência de quem você é. Segunda realidade que eu quero dizer ao finalizar essa mensagem
é que a verdadeira cura implica em parar de camuflar a nossa doença, assumi-la diante de Deus, banhar-se na graça e na misericórdia de Deus 7 vezes. E por que foram 7 vezes, Palha? Porque 7 é um número que tem um significado na Bíblia. É como se perfeita e plenamente você se lavasse. Porque 7 significa plenitude, perfeição. Por isso a ordem de Eliseu é que ele se banhe perfeita e plenamente, para que purificado inteiramente ele seja. O que Eliseu disse: vai e te batiza, meu filho, vai te batizar nas águas do Jordão, e então ficarás limpo. Ficar nu, assumir quem somos, nossas mazelas, nossas fraquezas, é o caminho necessário para que Deus nos cure, para que Deus nos restaure, para que Deus nos limpe, e a gente possa ir andar pelas ruas sem camisa, não porque somos belos, puros e santos, mas porque grande é o poder daquele que trabalha em nossa vida. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra, por essa história velha, essa história antiga, essa história milenar que chegou até nós e que agora foi recontada na noite de hoje. Porque eu me vejo nessa história. Porque muitos de nós aqui se enxergam nessa história. Senhor Deus, nós que tantas vezes te louvamos pelas vitórias das batalhas, agora te louvamos também pelo cheiro de morte que vem da lepra, porque ela também cumpre um papel em nossas vidas. Mas tem compaixão de nós, Senhor, e retira de nós esse espinho. Fazemo-lo como fez Paulo, mas sabemos que estamos fiados em Tua graça. Esta nos basta. Tem compaixão de nós, Senhor, e nos socorre, porque de fato e de verdade reconhecemos que só Tu és Deus em todo o mundo e Tu és poderoso. Senhor Deus, ajuda-nos a não querer nada nessa vida, a não ser que sejamos reconhecidos e sejamos de verdade homens e mulheres de Deus. É só isso. Que essa seja a nossa única busca, a nossa única vontade, e se assim eu possa falar, a nossa única cobiça, a de sermos homens e mulheres de Deus, para o bem daqueles que chegam perto de nós. Pois aquela moça sem nome era uma mulher de Deus. E foi mulher de Deus na casa de Naamã para a transformação da vida daquela família. Ajuda-nos, Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus, para a honra e glória do Teu nome, para a felicidade nossa e para o bem daqueles que convivem conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.